Eu senti o calor no meu coração, que o Espírito Santo de Deus me direcionou para falar com vocês nessa noite sobre vivendo o novo. Amém? Eis o tempo que nós precisamos realmente, irmãos, vivenciarmos, colocarmos em prática na nossa vida o novo na presença de Deus. Nós temos orado pela nossa nação, temos orado pelo nosso país, teremos aí as eleições, de prefeitos daqui uns dias, vereadores, mas para que haja um realizar do novo, Deus espera dos seus filhos e filhas uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Deus nos chamou para vivermos o novo que Ele nos oferece, amém? Então que o Espírito Santo de Deus continue a falar no teu coração nesse ambiente de adoração aqui nessa noite. Esse ambiente de adoração já proporcionou isso, sabe? Não se desconecte daquilo que Deus tem. Deixa o teu celular de lado, deixa as coisas de lado, deixa o Senhor falar o teu coração. Mas acima de tudo, coloque agora em oração no Senhor uma disposição de você se posicionar diante de Deus, amém? A nossa oração é que realmente o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus que é viva e eficaz, nos mova cada um de nós aqui para um posicionamento diferente para vivenciarmos o novo. Quero pensar, irmãos, sobre esse novo de Jesus em nossas vidas. Refletir no novo nas duas perspectivas. Primeiro, desse novo, que é um novo pensamento, que quem aceita o Senhor Jesus passa a ter. Novos pensamentos, nossa forma de olhar o mundo. Mas também dos benefícios que essa vida nova com Cristo nos traz. Traz desafios, traz. E Jesus deixou claro que não seria fácil, certo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o Jesus que nós adoramos nessa noite, que está vivo, amém? Uma das maiores dificuldades, irmãos, da religiosidade no mundo, e uma dos maiores motivos pela perseguição aos cristãos, sabe qual é? Porque nós adoramos um Deus que está vivo, aleluia! Um Deus que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele está aqui, Ele continuará incansável a trabalhar no teu coração. Por mais desvios que a vida lhe direcionou, essa é a noite de você se aceitar a Jesus ou renovar a tua vida de relacionamento com Deus e vivenciar o novo. Porque é Jesus nos levando para pensarmos, termos um novo pensamento. Mas um novo pensamento, meus irmãos, de um modo geral, como um todo, como o mundo. Como um cristão vê a política, como nós encaramos o ambiente econômico do nosso país, a educação, a saúde. Um novo pensamento a respeito de espiritualidade, menos religiosidade e mais espiritualidade profunda. O pensamento, queridos, daqui à igreja local, eu creio que Jesus, quando fala aos seus discípulos e comenta com eles e os impulsiona para que eles saíssem de Jerusalém, é porque Jesus era um Jesus que tinha justamente uma visão. O evangelho, ele é global, amém? É o Jesus que ama todos os povos. É o Jesus que ama o árabe. É o Jesus que ama o judeu, a raça eleita ali, o povo de Deus. É o Jesus que ama o africano, o americano, da Oceania. É o Jesus que nos tira do ambiente local, nos faz pensar realmente numa visão de perspectiva de igreja global. Você tem dúvidas disso? Você compartilha conteúdos espirituais de igrejas no mundo inteiro? Você crê que a sua oração você pode orar por um missionário que está lá na Austrália? Sim, amém? Essa é a visão de um novo pensamento que o Evangelho traz. Então eu quero pensar sobre vivenciar o novo dentro dessas perspectivas. Deus não nos chamou, irmãos, tão somente para um local aconchegante, um local confortável espiritualmente. Deus nos chamou para que o seu Evangelho seja levado a toda criatura. É o local, né? É o global, do local para o global. Um novo pensamento que envolve Jesus nos dando direção diante das nossas emoções, a nossa saúde mental, a igreja fazendo diferença também. Eu sou de uma geração e lá de pilares mais tradicionais da minha formação teológica, bíblica, de que muitas vezes a gente não ligava muito para as emoções, mas graças a Deus, Deus tem agido, tem usado profissionais da área da saúde, cuidando da saúde mental de pessoas, a importância de nós cuidarmos das nossas emoções. Querido, eu e você chegamos na igreja muitas vezes um caco emocionalmente,
pela religiosidade que vivemos em igrejas anteriores, ou por relacionamentos quebrados. Deus está aqui para atuar de uma forma sobrenatural nas suas emoções, amém? Esse é o Deus que restaura, que usa irmãos, que dê os dons, é isso, um novo pensamento, uma nova forma de ver a igreja, a família, você e o seu coração. Então que Deus fale ao seu coração. Mas também falar sobre vivendo novo é a gente entender essa nova vida, uma vida nova. Você sabe que hoje propositalmente não deu certo aqui o PowerPoint. Mas Deus faz do jeito dele, sabe por quê? Porque Deus quer que você seja com o teu coração aberto e com o espírito aberto para você receber isso que a gente está compartilhando aqui. Que Ele fale aos nossos corações, amém? Menos tela e mais coração. As telas têm nos distanciado dos relacionamentos. A tela tem muitas vezes, não estou querendo dizer que você não possa abrir a sua Bíblia, eu estou aqui com o meio digital, mas foca, abre o teu coração. Pensar sobre uma vida nova, o Evangelho que traz palavras de vida, palavras de mudança, o Evangelho que traz Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, o amor derramado por mim e por você. Queridos, pensar sobre entender o novo nas nossas vidas é reconhecer o maior feito de amor na humanidade. Deus deu o seu único Filho para que nós tivéssemos vida e vida eterna, amém? É essa noite de nós nos renovarmos na presença de Deus. Eu creio que Deus vai quebrar tudo aquilo que é velho aqui, em nome de Jesus. Um novo paradigma que muda as nossas atitudes. É nós olharmos e pensarmos que tudo que acontece ao nosso redor, e o texto bíblico nos ensina, que é dele, Jesus, e por ele e para ele, são feitas todas as coisas. Aquilo que eu tenho, os benefícios que a vida tem me dado, aquilo que eu tenho construído, seja aqui neste mundo, é do Senhor. E no dia que Ele decidir tirar, Ele vai tirar. Onde está o teu coração? Uma vida nova, um novo senso de propósito de vida. Hoje, queridos, eu quero te convidar, é um passo que em nome de Jesus nós temos como comunidade, de fortalecermos a nossa jornada em direção à eternidade, amém? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já foram passadas, amém? Mas, querido, eu quero pensar sobre justamente refletir sobre um novo pensamento de olhar o mundo, olhar as coisas que nos rodeiam, as nossas prioridades, as nossas escolhas, a nossa vida espiritual, olhar sobre a nova vida que nós temos em Jesus. Mas para isso a gente precisa olhar para a Bíblia e responder uma das primeiras perguntas que eu tenho aqui para essa noite. Mas por quê, queridos? Por quê? Muitas vezes nós não experimentamos o novo de Deus nas nossas vidas. Faça essa pergunta para você mesmo aqui nessa noite. Feche seus olhos. Pergunte: Senhor, por que muitas vezes eu não experimento o novo do Senhor na minha vida? Eu creio que a palavra do Senhor vai te responder nessa noite, em nome de Jesus, amém? Texto bíblico. O Evangelho segundo a Lucas, você pode aí digitalmente abrir, o teu texto, ou na sua Bíblia, mesmo física. Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39. Eu creio que nós olhando para esse texto, Jesus nos ensina e nos traz aqui alguns ensinamentos, realmente algumas diretrizes de como a gente pode caminhar para vivenciarmos esse novo. Diz assim o texto bíblico: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os discípulos do Senhor, eles não jejuam. Aí Jesus respondeu: vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem, enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. E aí Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, ele estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo também não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém quer vinho novo depois de beber um vinho velho, pois muitas vezes dizem: o vinho velho é melhor. Que a palavra de Deus nos alimente e nos direcione. Feche seus olhos.
Coloca mais uma vez o teu coração na presença de Deus. E vamos entender o que Ele tem para a gente. Pai, nós mais uma vez te agradecemos pelo teu mover até agora. Um mover que vem do teu Espírito Santo. Então pedimos graça, misericórdia, perdão, a começar em mim, Senhor. Mas que a tua palavra nos instrua, nos ensine. Provoque em nós novas escolhas. Uma caminhada no novo do Senhor para nós. É a minha oração com gratidão, com perdão pelos pecados em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, o tema aqui a ser discutido, e esse texto bíblico, Jesus estava sendo questionado especificamente sobre o jejum. Versículos antes demonstram e relatam os feitos de Jesus. Jesus conversando com o cobrador de impostos, Jesus conversando com aquelas pessoas que eram tidas pela sociedade como pessoas que não deveriam ter respeito algum por conta dos judeus. Então Jesus era visto, estava sendo questionado por aquele que andava com qualquer um. Amém? Ainda bem que Jesus foi assim, amém? Ele olha para nós com graça e misericórdia. E aí aqueles religiosos começam a questionar, olha, os discípulos dos fariseus jejuam. Outros caminham e fazem jejum também, de João Batista faziam jejum. Mas por que os seus discípulos que estão com você não têm jejuado? Aí Jesus, de uma forma sobrenatural, diz a eles o seguinte: no momento certo eles jejuarão. Por enquanto eu sou noivo, eu estou com eles. A minha presença basta diante deles. Mas eles saberão que nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade, eles terão que jejuar. Eles terão jejum como uma dessas disciplinas espirituais para entenderem aquilo que é reino, aquilo que todo aquele que aceita o reino tem que passar na humanidade, as perseguições. E aí Jesus olha para aqueles religiosos e diz, olha, vocês não entenderam. E faz essas duas comparações, de um remendo, de uma roupa nova, de um tecido novo numa roupa velha. E fala também a eles de que, olha, não tem como colocar vinho num odre, vinho novo num odre velho. Odres, irmãos, eu brinquei com o pessoal de manhã, era a squeeze daquele pessoal, Squeeze, que a gente carrega água, aliás, tome muita água, depois eu vou dar meu testemunho. Mas em média, um odre tinha por volta de 5 litros. Eles usavam para colocar líquidos, sejam a própria água ou outras bebidas, mas era um local também onde era colocado vinho novo, vinho que ainda haveria de passar por um processo novo, de renovo, de fermentação. E aí Jesus olha para eles e diz, cara, vocês não estão entendendo nada do novo. Vocês, para entenderem tudo o que está acontecendo e o que o Evangelho traz, é necessário com que vocês sejam novos, é necessário com que vocês entendam que não existe compatibilidade entre algo novo e algo velho e novo. Vocês precisam entender o novo para as suas vidas. É uma primeira reflexão que eu quero pensar com vocês, queridos. Se a gente quer viver o novo na presença de Deus, isso não acontece com incompatibilidade. Não dá para querer viver uma vida que agrada a Deus se apegado a gestos das coisas velhas, ao resultado de que os odres velhos trazem, porque em algum momento eles vão rachar. Jesus deixou isso porque eles entendiam bem disso. Um odre era feito de couro, e o couro com o tempo ele ia secando, até pelo próprio processo de fermentação. Em algum momento, se colocasse um vinho novo, ele ia se descaracterizar, ele ia explodir, ele ia arrebentar. Por quê? Porque ele não estava preparado para receber o novo vinho. E é assim que Deus olha para as nossas vidas, irmãos, os nossos corações, diante desse exercício nessa noite, de pensar sobre algo novo, de ter uma nova mente no Senhor. Eu e você precisamos colocar no altar do Senhor nessa noite os odres velhos que têm nos atrapalhado de vivenciarmos o amor de Deus na nossa vida, amém? Odres velhos preenchidos de pecado, odres velhos preenchidos, irmãos, de velhos hábitos, odres velhos muitas vezes preenchidos pela arrogância, ou talvez a arrogância de quem você acha que é pelo cargo que você exerce, ou pela arrogância de quem você acha que é por onde você mora, o que você alcançou. Aqueles religiosos não entendiam isso, e é por isso que Jesus fala a eles a respeito disso. Existia um contraste, irmãos, muito nítido aqui. Um contraste em relação ao reino de Deus,
agora o evangelho trazido por Jesus, e a velha religiosidade, apegada à lei mosaica, apegada ao cumprimento de regras e de processos e de religiosidades, do que não fazer. E Jesus, irmãos, foi realmente questionado diversas vezes por isso, porque Jesus trouxe realmente um tumulto aonde ele chegou. Amém? Amém, graças a Deus, porque Jesus tem feito ainda essa revolução santa. Glória a Deus por isso, amém? Eu não chamo Jesus de revolucionário, mas eu diria o seguinte: Ele tirou todos da zona de conforto. Para que as pessoas e cada um de nós tenhamos que vivenciar o novo de Deus, nós precisamos sim, irmãos, sermos incomodados a sairmos da zona de conforto. Remendo novo em roupa velha não funciona, não combina. O vinho novo necessita de odres novos, porque são flexíveis, eles vão aguentar a pressão da vida. Não tem como vivenciar uma vida de espiritualidade, sabe, sobrenatural com Deus, sendo o meu coração um odre velho, incapaz de receber o novo do Senhor e deixar que o Senhor haja diante do novo. Ter um odre novo, um recipiente novo para ser preenchido com um novo vinho, implica que Deus preenche e Deus tem todo um processo nesse vinho, amém? É o processo que Deus tem realizado na minha vida e na tua. Como a gente tem sido exercitados. Você tem pensado nisso? E muitas vezes nós temos passado também por irmãos, provações, dificuldades, mas é o agir do novo vinho no Senhor, no nosso coração, exercitando a nossa flexibilidade, a nossa paciência, a nossa longanimidade, a nossa mansidão, o nosso domínio próprio. O novo é a aliança inaugurada por Jesus. Quero compartilhar com você que está aqui nessa noite. Talvez você conheça Jesus. Talvez você teve uma educação que você foi levado a saber quem é Jesus. Mas eu quero te convidar nessa noite, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, a se relacionar intimamente com esse Jesus, porque Ele te ama. Amém? E é isso que aqueles religiosos precisavam entender. O Evangelho é um Evangelho que traz arrependimento. Quem aceita Jesus é justamente para que haja um mover do novo em nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender ainda, queridos, dos odres velhos que temos carregado na nossa vida espiritual. Ano de igreja, irmãos, não adianta nada. Cargos na igreja não adianta nada se eu e você continuamos carregando os odres, sabe, ressecados pelo pecado e muitas vezes pelas dificuldades que nós carregamos com cada um de nós mesmos. Deus nos chama nessa noite para um arrependimento genuíno, amém? Deus nos chama para entendermos que quem aceita Jesus passa por um processo de regeneração. Eis que as coisas velhas já passaram, amém? Tudo se fez novo. A gente vai aguentar as turbulências da vida, fruto de um arrependimento genuíno, fruto da regeneração que Deus nos dá, mas também de um novo relacionamento com Deus. Eu deixo de me relacionar com o Jesus da história, eu deixo de me relacionar com o Jesus que muitas vezes está fixo dentro de uma parede, mas com Jesus que vive, está ao lado do Pai, está aqui intercedendo por nós, está aqui nessa noite, no nome dEle que é sobre todo o nome, amém? Porque onde Jesus está, há transformação. Eu creio que Jesus continue falando ao seu coração. Queridos, como nós queremos um casamento saudável, como nós queremos uma saúde renovada, saúde física mesmo, sabe, uma vida espiritual também madura, se nós continuamos carregando os nossos odres velhos. Abra o seu coração nessa noite e traga os odres velhos na presença do Senhor, que eles sejam quebrados, porque o Senhor vai te dar um odre novo, em nome de Jesus. Isso serve para você que também é crente, meu irmão. Deus ainda tem algo novo para fazer na sua vida, amém? Mas isso nos leva a pensar sobre arrependimento. O Evangelho é permeado dos ensinos de Jesus para nós. O Evangelho segundo a Mateus 4,17, justamente Jesus dizendo, olha, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem e Ele dizia, arrependem-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto, amém? Não tem como andar com o Senhor Jesus se não houver arrependimento de pecado, daquilo que não combina com Jesus. E Jesus nos chama para esse processo, esse passo da regeneração, de nos tornarmos novas vidas, um novo coração, uma nova mente, a mente de Cristo. O
O Evangelho segundo João 3,13, é Jesus dizendo isso: olha, eu afirmo que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não abrir mão das coisas velhas e aceitar o Senhor Jesus integralmente nas suas vidas, amém? Irmãos, isso é palavra de Deus, é a Bíblia, não é o pastor Fischer, não é uma palavra de uma igreja, irmãos, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Não tem como aceitar o Senhor Jesus se nós não nascermos de novo. É a regeneração. Mas Jesus também nos leva para uma caminhada de novo relacionamento com Ele. Deus é Espírito, Evangelho segundo João 4:24. Deus é Espírito, por isso é importante que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Então agora eu recebo do Senhor essa bênção de eu me arrepender, de eu se renovar na presença do Senhor, o processo de regeneração. Eu sou uma nova criatura, o Senhor dos meus pecados já não se lembra mais, mas eu decido por uma caminhada de buscar ser melhor a cada dia, um melhor cristão. O que é ser um cristão? Pequenos cristos. Você que está sentado e aceitou Jesus, é um pequeno Cristo aqui na humanidade, e Deus te chamou para uma caminhada com Ele, amém? Mas queridos, o ponto principal é que ninguém pode misturar, não tem como misturar, é incompatível a antiga e a nova aliança. Jesus olha para a gente, Jesus estabeleceu uma nova aliança conosco, Ele diz isso lá, no momento da ceia, não foi isso? Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice da minha nova aliança. Glória a Deus por isso, amém? Que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, não tem como a gente caminhar nessa vida indiferentes a um Deus que se fez homem e habitou entre nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Isso requer medida, isso requer uma mudança de vida. Eu quero te lembrar, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer com a sua vida nos próximos minutos, mas uma certeza eu tenho, que aquele que tem a Jesus no coração já tem a vida eterna, estará eternamente com Jesus, amém? Você tem essa certeza no teu coração nessa noite? Que o Espírito Santo de Deus traga e te mova e faça você pensar ainda nos próximos minutos. Eu quero estar e vou estar eternamente com Jesus. A minha fé precisa alimentar cada dia mais e mais isso no meu coração, irmãos. A fé é a capacidade de crer naquilo que nós não vemos, mas caminhamos e rumamos por fé. Por fim, eu já estou terminando aqui. Olhar para o novo, olhar para essa nova aliança requer arrependimento genuíno, requer entender que existe e Deus efetiva um processo de regeneração. Somos novas criaturas, mas que Deus também nos dá agora a oportunidade de um novo relacionamento com Ele. Isso aqui é um dos movimentos espetaculares da vida cristã com Jesus. A igreja, irmãos, não há coisa melhor do que estar juntos. Não há coisa melhor do que estar aqui. Nesse domingo frio vocês decidiram estar. Como é bom ver. De manhã a gente conversava, inúmeras crianças aqui, né? Glória a Deus por isso, porque Jesus fez com que as crianças acordassem cedo, puxassem os seus pais da cama. Irmãos, isso é bom demais. Igreja é bom demais. Mas eu e você precisamos estar primeiramente olhando para Jesus. Falava pela manhã de que os nossos púlpitos, eles são sedutores. A gente vê aí tantos problemas, tantos púlpitos, mas graças a Deus, a gente pode afirmar, né, pastor Bruno, que nós somos uma igreja cristocêntrica. Todas as vezes que estamos aqui, está aqui é Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Arrependimento, regeneração, novo relacionamento. Você pode perguntar para mim aqui nessa noite, ou você está se perguntando: poxa, mas Fischer, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço para vivenciar esse novo na minha vida? A equipe de louvor pode vir à frente. Como é que eu faço para vivenciar esse novo? Eu quero vivenciar esse novo em Jesus. A primeira dica, ou o primeiro passo que eu gostaria de te recomendar nessa noite: abra o seu coração para receber o novo. E receber o novo é receber o Senhor Jesus efetivamente no teu coração nessa noite, amém? Abra o seu coração para receber o novo. Não tem como se você não abrir o seu coração.
Jesus foi entregue, irmãos, Paulo falando aos Romanos, capítulo 4, versículo 25, Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado, aleluia, amém? Nosso Jesus está vivo, e foi ressuscitado para que dessa forma nós fôssemos aceitos por Ele, glória a Deus por isso. Abra o seu coração, Jesus foi entregue pelos meus pecados e pelo seu. Mas Paulo ainda orienta e fala ali aos Romanos, no capítulo 10, 9, 11, o que eu posso, além de como eu devo fazer isso, de aceitar, abrir o meu coração para receber o novo. E aí a palavra de Deus nos ensina, no Romanos 10, de 9 a 11, se você disser com a sua boca que Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, aleluia, amém? Se você confessar nessa noite que Jesus é o Filho de Deus, o Deus entre nós, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu, mas ressuscitou, você será salvo. As coisas velhas já passaram. Abra o seu coração nessa noite, que o Senhor continue te fortalecendo e te aquecendo, irmãos. E o texto continua dizendo o seguinte: nós falamos com a boca e assim nós somos salvos, amém? Querido, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se ela expressa, se ela é externa que a minha fé é num Jesus vivo, e eu creio que Ele morreu por mim, e eu creio que Ele me deu vida eterna, eu sou salvo, amém? Abra o seu coração para receber o novo. É uma outra perspectiva, irmãos, de sairmos da religiosidade para vivenciarmos cristianismo na prática, amém? Sabe que possamos pensar nisso. É uma nova perspectiva de agora, não é mais o meu pensamento, não é a minha capacidade, não é o meu QI, é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, inteligência espiritual, irmãos. Eu estou no mercado há mais de 30 anos, né? Eu sou executivo numa empresa, a gente tem falado muito sobre inteligência emocional nos últimos anos. Mas o que as pessoas precisam para manter o equilíbrio entre o QI, a inteligência racional, e o seu emocional, é um terceiro pilar, que é a inteligência espiritual. E só há um que pode transformar o ser humano por completo. O nome dele chama-se Jesus Cristo, o nosso Yeshua HaMashiach, amém? Queridos, você pode fazer inúmeros MBAs. Você pode falar, talvez você que está aqui, que bom, que benção, e continue investindo no segundo, no terceiro idioma. Você pode falar espanhol. Você pode speak English. The book is on the table, the cat's behind the door. Mas isso não vai te levar para a eternidade. Isso vai garantir algumas coisas que a gente vê que parece que são boas aqui. Mas transformação e eternidade é só em Jesus. Abra o seu coração, mas deixe também Jesus renovar os seus pensamentos. Alimente os seus pensamentos com coisas boas. O livro dos livros, a palavra do Senhor, onde a gente aprende que a inerrância das Escrituras, a própria palavra de Deus, homens inspirados por Deus, registrando aquilo que eles vivenciaram e aquilo que Deus gostaria que nós soubéssemos hoje, em 2024. A palavra de Deus é o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, falando aos seus filhos e filhas. Mas eis que vira uma página do Velho Testamento para o Novo Testamento. Jesus disse que a nova aliança do meu sangue, vertido por mim e por você. E Paulo fala aos Romanos dizendo o seguinte: olha, deixem-se por renovar os seus pensamentos. Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, Deus é misericordioso. Nessa noite Deus aceita o seu mover diante dele, amém? O texto diz: peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Glória a Deus por isso, amém? Você pode nessa noite se movimentar diante de Jesus e em frente a Jesus como um sacrifício vivo e agradável a Ele. E esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Se moverem diante dEle, renovando as suas mentes como um verdadeiro sacrifício vivo. Amém? Por aquilo que Ele tem feito, e nós cantamos.
e por aquilo que Ele há de fazer. Nós cantamos aqui nessa noite, vamos cantar agora uma canção. Não combinei nada de novo com vocês, né? E a gente declarou aqui nessa noite, porque Ele vive, irmãos, eu creio no amanhã. Mas eu e você precisamos declarar a nossa necessidade do Senhor. Eu queria te chamar, nós vamos ficar em pé, nós vamos fazer esse momento de adoração, realmente um momento de entrega total, que você possa pensar nisso, deixe o Senhor renovar as suas mentes, mudança de mente, uma visão de mundo ampliada, um senso de justiça e de generosidade no mundo, irmãos, equilibrado com Deus, a sua relação agora, em relação a coisas materiais, entre o ter e o poder, é Jesus falando ao teu coração, é você migrar do ser e ter na presença do Senhor, é você deixar de pensar em coisas, mas pensar em pessoas, mas nesse processo, eu e você não podemos ser apáticos, arrogantes, distantes, instáveis, frios ou murmuradores. Feche seus olhos, mantenha-se com o teu coração aberto para o Senhor agora, e declare para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu não conseguirei viver o novo, mas eu quero nessa noite colocar no teu altar os odres velhos, rachados pela minha ignorância espiritual, rachados pelos meus pecados, mas eu quero receber o odre novo, Senhor, que o Senhor vai preencher com o teu vinho, com a presença plena do teu Espírito Santo. Clame ao Senhor, cante essa canção, e nós caminharemos para encerrarmos a nossa celebração. Preciso de Ti, Senhor.